Ei, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, universo. Estamos aqui no mais um Canta e Conta, esse nosso programa querido que a gente faz toda quinta-feira ao vivo aqui no Facebook dos Grandes Pequeninos. E o tema de hoje é um tema muito importante, né? Porque está presente em praticamente todas as sociedades do mundo. E é um tema que demanda muita atenção, não só dos pais, dos amigos, das escolas, mas também de governos, né? Porque é um tema delicado, porque mexe com a saúde de muita gente, com a saúde de nossas crianças, com a saúde de nossas famílias. Então vamos falar hoje sobre obesidade infantil. E antes disso, vamos dar boa noite para essas gatas que ficam aqui atrás de mim. Tânia Calil e Carolina Salles. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Bem-vindos. Hoje a gente tem um tema tão importante que acho que eu e a Carol também sentimos na pele. Você era uma criança gordita? Nossa, tem eu história também. pra contar. História. Temos, mas isso é legal porque a gente vai poder colocar aqui, né, a nossa experiência. Isso, de vários ângulos, né? Acho que isso é bem distanciada, vivendo como é que os pais se comportam quando a criança é obesa. O que é uma criança obesa, né? Porque às vezes fala, é gordinho, é cheinho, é bem gordinho, mas o que é obeso? Sim. Onde começar a se preocupar? Acredito que tem muita gente com essas mesmas questões e dúvidas. A gente recebeu muitas mensagens aqui já, felizes por a gente tratar do tema, e a Carol vai ajudar a gente a clarear, como sempre, as ideias, né, Carol? Esse realmente é um tema que faz parte da minha história de vários jeitos. Primeiro, o meu mestrado é exatamente em obesidade infantil. Eu trabalhei alguns anos, quando eu trabalhava com criança. A minha maior especialidade foi com crianças que estavam obesas. No meu trabalho de conclusão de curso da primeira especialização que eu fiz no INCOR, mesmo sendo um hospital de cardiopatia, eu fui estudar obesidade, então sempre estudei obesidade. E a gente tem uma máxima em psicologia que é assim, né? A gente vai falar daquilo que é importante a gente aprender, né? A gente vai estudar aquilo que muitas vezes está relacionado com a gente, né? E é porque é isso mesmo, né? Eu tive uma infância, né? Eu fui obesa na infância, na adolescência, eu fui emagrecer já na vida adulta, né? Muito tempo depois, enfim. E o que eu acho que é bacana aqui, né? A gente pensar mesmo na família, porque aí tem muitas questões mesmo familiares envolvidas quando... eu estudei no mestrado, eu estudei justamente famílias de adolescentes obesos, né? Eu não era criança, né? Já era um pouquinho maior, mas a dinâmica é muito parecida. Tem as questões da adolescência, mas a dinâmica é muito parecida, né? E aí acho que vale a pena, já que a gente vai falar de família com obesidade, né? E eu tô dizendo aqui o quanto isso tem a ver comigo, e para começar mesmo dizendo o quanto isso é familiar, né, do quanto isso tá dentro da família. Outro dia, bem pouco tempo atrás, a minha mãe me procurou, me ligou, né, e disse o seguinte, né, a gente tá com uma criança na família que tem, né, que está acima do peso, enfim, e que é toda uma questão da família maior, de todo mundo comentando e querendo ajudar de algum jeito. E a minha mãe, querendo ajudar, claro, né, foi dizer para a mãe da criança o que era importante ela fazer, né? E depois ela me ligou para me contar isso e falou assim, ai filha, eu não sei se eu devia ter dito, mas você sabe, quando eu olho para criança, eu me remeto a tudo que eu fiz, e eu percebo o quanto eu colaborei com o fato de você ter tido uma infância obesa. Mas só você, entre seus irmãos? Só eu. E ela diz assim, né? O pediatra me falava e eu continuava fazendo o contrário. O pediatra me dizia o que eu podia e eu não podia fazer, mas eu continuava fazendo, porque eu achava que aquilo era o melhor, que eu achava que você queria realmente comer e eu tinha que dar. Mas é como você sempre diz, né? Essa atitude é extremamente comum, né? Muito comum. E é bem isso, né? E foi exatamente, eu disse pra ela o que eu sempre digo, você fez o melhor que você podia fazer naquele momento, com as suas informações, enfim. A comida e a emoção
tem uma ligação muito, né? Muito grudada, muito simbiótica. Muito. A gente vê assim, o quanto é comum. Quanto é gostoso a gente sentar ao redor da mesa. Na minha família eu tenho isso, eu sei que tem muitas famílias, né? De sentar ao redor da mesa e ficar conversando horas, assim, né? Ou no almoço, ou no café da manhã. E ali, aí você vai comendo e vai conversando. Ou então de cozinhar junto. Então... Mas isso tradicionalmente tem muitas culturas que valorizam isso, que é onde as pessoas se encontram, né? Agora é como sempre aquela questão, até que ponto? Por que não, né, vivenciar esse momento tão prazeroso sem deixar aquilo te engolir, né? Porque a partir do momento que aquilo te dá um passinho, né, no seu incômodo físico, energético ao se vestir, eu acho muito incômodo. Já vivenciei como criança, sempre virou uma questão na minha vida o peso, por ter sido bailarina e por querer sempre estar magra. Sim. Mas assim, que eu também não acho legal. Acho que a gente é vítima de uma questão cultural também que preza essa magreza a todo custo. Mas assim, e uma válvula de escape é sempre o oposto, né? Porque já que eu não me encaixo, então eu vou comer o quanto eu quero. Já que é muito fácil desafogar. Né? Ou você se encaixa, ou vou comer 2 bolachas. Não, porque se eu comer 2, comer 10, então vou comer 10, né? É muito sutil esse espaço. E até né? a confusão. Desculpa, deixa eu só interromper aqui um pouquinho, porque a gente sempre dá boa noite para todo mundo. Tem muita gente dando boa noite pra gente aqui. Legal. E o Elton, que é o nosso produtor à distância, ele lembrou bem. Eu vou pedir mais uma vez, porque esse tema é tão importante e aqui o papo já está tão interessante que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Então, por favor, se você puder, compartilhe aí na sua página, no seu perfil, para chamar mais gente, para a gente participar aqui. Tem muita gente já mandando mensagem. O Daniel Braga mandou aqui umas mensagens muito interessantes e incríveis. Ele falou assim, as vovós é que tem que assistir isso aqui. Acham que criança saudável é criança gordinha. Mas se for só o dia que come com a vovó, eles não vão ficar gordinhos. Tá tudo certo, exatamente. Não, aí logo depois ele emenda, viu, Carol e Tânia, assim, falando aqui, ó. Com quantos anos a criança passa a comer a nossa comida? Porque ele tem um filho de 1 ano e meio e ele e a esposa se preocupam bastante. Ele é super saudável, mas nós comemos muita besteira. Me preocupo com o momento que ele vai começar a comer a mesma comida que nós. Então é isso aí, boa noite para todo mundo, viu? E aí a Adriana aqui tá dando um oi muito querido, que ela tá acompanhando muito mais agora, porque ela já vai ter um bebê. Que legal, Adriana! Muito bom ter você aqui. E o Vinícius, que sempre tá com a gente, faz uma colocação muito interessante. Eu sou obeso até hoje, sofro com os efeitos, né? Então acho que era isso um pouco que a gente estava começando a falar, né, Vinícius? Até que ponto vale aquele prazer dura, né, comparado ao que vai acarretando, Sim, né? Acho que tem já um monte de questões aí pra gente falar, e isso é muito legal, porque né, o que o Vinícius vou começar pelo Vinícius, começar pelo final, né? A gente vai indo. O que o Vinícius está falando é exatamente, é muito real, né? Crianças que têm um sobrepeso ou que estão na faixa de obesidade, elas tendem a ter uma vida adulta, por exemplo, nós somos exceção à regra, no sentido de ter tido uma infância com obesidade e chegar na vida adulta sem a obesidade. Então, mas que é uma questão que ficou sempre muito presente para não ficar. Exatamente, emocionalmente ficou extremamente presente e para deixar de acontecer, né? Então, o que a gente observa, e a grande preocupação hoje, inclusive, é do Ministério da Saúde, há uma preocupação porque assim, a obesidade, ela se tornou um problema de saúde pública, já mundial, há muito tempo. Então a gente tem, por exemplo, hoje dados do IBGE, né, só para trazer algumas informações concretas de como é que está a obesidade hoje aqui, né? No Brasil a gente tem 50% da população toda, não só infantil, da população com sobrepeso, não necessariamente obesa, mas isso é metade da população, é muita gente. E aí que 100 milhões de pessoas. Muito, exatamente. E que aí fica com uma possibilidade muito maior de ter o que o Vinícius está falando aqui, hipertensão, colesterol alto, pode ter diabetes, quer dizer, porque tem uma série de complicações que vem mesmo com a obesidade, né? E aí, então esse é um dado para adulto. Para criança, a gente tem entre crianças de 5 e 9 anos
15% dessas crianças brasileiras estão com sobrepeso ou obesidade, o que também é bastante, porque imagina que quem tem uma infância com obesidade tem uma tendência maior a entrar na vida adulta ou estar na vida adulta com sobrepeso, com obesidade. E será que tem, desculpa interromper, em termos de mensurar, né, de pesquisa, algum estudo que diga, não sei se você sabe, mas a gente pode até verificar depois, se pais obesos têm a tendência muito maior a ter os filhos de pais obesos serem obesos. É que a minha dissertação de mestrado foi feita em 2007, então os dados dela estão desatualizados, mas nela tem, eu estudei vários artigos nacionais, internacionais, e que tem vários dados que comprovam. Então hoje eu não sei te dizer a porcentagem, mas é real, é fato, né? Famílias inteiras obesas. Seus pais eram obesos? Meu pai um pouquinho, de mas frente hoje não. Com Carol. Então, minha mãe magra, sempre foi, minha mãe é magra até hoje, e o meu pai, ele foi obeso, acho que mais ou menos até eu ter, sei lá, 5 anos de idade, talvez. Eu praticamente não tenho a lembrança do meu pai, e não era obeso, era com sobrepeso. Eles são super saudáveis, na minha casa é todo mundo, assim, saudáveis não, ele adora uma fritura, mas tem uma alimentação saudável, enfim, sempre foi muito, fez muita atividade física. Eu brinco que eu comecei quase a nadar antes de andar, né, porque a gente sempre fez atividade física, então tinha um incentivo familiar para isso, o que é muito bacana, porque de novo, voltando só nos dados para fazer uma conexão com o quanto a família, né, e aí eu tive uma família assim, e muitas vezes a gente não tem, porque quando a gente tem uma família obesa, nem a atividade física muitas vezes aparece ali, todo mundo compartilha de hábitos alimentares, comendo, fazendo escolhas que são, né, com talvez maior teor de sódio, maior teor de gordura, maior teor de açúcar, então tudo isso vai comprometendo, né, e a preocupação é que, por exemplo, de 2008 até 2013, dados também do IBGE, a gente teve um aumento entre as crianças de 0 a 5 anos de 80%. 80%, né, assim, o aumento da obesidade nas crianças nessa faixa etária é de 79,7%. Então você imagina, né? E aí, claro, a gente vai olhar sistemicamente, como o Jair no início falou, é uma questão de vários, ela vem de vários lados, ela não é uma questão, obviamente, só familiar, né? A gente tem o sedentarismo, que hoje é muito maior, as crianças, eu não sei vocês na infância, mas eu já falei isso aqui, eu ia de bicicleta pra escola, né? Hoje não dá nem pra brincar na rua, exatamente, que é perigoso, então eu brincava na roça, no sítio, a gente fazia, então você tinha um estilo de vida antigamente que é muito diferente do estilo de vida que as crianças têm hoje. Isso e a falta de tempo de cozinhar, né? Sim. Muito mais prático que pegar as coisas congeladas, processadas. Porque o pai exatamente, porque antes, por exemplo, muitas vezes, geralmente, né, a mãe ficava em casa, então fazia a comida de casa. Hoje não, hoje na maior parte das vezes o pai e a mãe trabalham, então é realmente uma correria, então a comida pronta é o que tem de mais fácil, só que ela tem altos teores, né, do que não é bacana para a saúde, enfim. Então, aumenta cada vez mais o número de pessoas e de crianças com obesidade. Além disso, a gente tem o videogame, a internet, né, que aí vão também ampliando mais o CD. Isso, vai ficando. Ô, Carol, mas sabe o que eu acho engraçado? Porque, assim, tem esse movimento, deve ter tido esse aumento muito brutal que preocupou as autoridades. Eu acho que a indústria, a parte comercial ganha com isso, porque se volta a comer arroz, feijão, legumes, todas as empresas perdem, né? Então a gente tem que olhar isso desse lado comercial também, porque é muito mais interessante entuchar coisas prontas e isso gera muito mais dinheiro. Bolacha, né? Do que fazer um bolo, né? Quer dizer, você tem muito mais. Realmente, tem uma indústria por trás. É uma indústria que gira muito. Gira mundos. Sim. E que, né, propõe essas guloseimas na nossa mão. Mas, por outro lado, tem um movimento muito gigante agora que eu acredito que seja descendente disso. Teve essa curva, né, de subir, porque tem muita gente voltando a falar, come o que sai da terra, come o que não é tão girado, tão manipulado, né? Então, tem, no entanto, ainda muito incipiente, é muito incipiente, ainda é para uma classe social que talvez tenha mais acesso à informação, porque
né, a gente mora num país que a gente tem uma diferença de distribuição de renda gigante, né? E aí o acesso à informação, e não só o acesso à informação, é o acesso a esta comida, porque ela é muito mais cara, o orgânico é mais caro, né? Então, assim, o acesso... Mas é muito mais barato comer arroz, feijão, fruta e legumes, independente de ser orgânico, do que o biscoito. Do que o biscoito, É porque é uma crença, na real, né? De que é mais na mão, né? Cozinhar o feijão demora muito mais do que fazer um miojão. Mas por outro lado, o preço de 2 miojos, você faz um feijãozão, né? Então, assim... Mas, enfim, eu não sei o quanto... Isso aí teria que ver as pesquisas, mas quase todas as pesquisas que falam de alimentação no Brasil, o prato básico é arroz e feijão. É arroz e feijão, sim. Arroz e feijão. Sim. É que aí tem essas outras coisas que entram no meio do caminho, mas geralmente na hora do almoço e do jantar, a família brasileira geralmente tem o arroz e o feijão. Uma base alimentar saudável. Exatamente. É o que a gente tem, o extra, que não é mais também tão saudável. Então, porque tem aí, né, principalmente os lanches, é muito mais fácil, a gente estava falando há pouco, é muito mais fácil você colocar um biscoito na lancheira do que fazer o vinho de codorna, cozinhar milho. A gente podia fazer esse desafio aqui, perguntar pro pessoal, porque é muito delicada a questão da lancheira, né? Acho que muita gente que está participando aqui pai e mãe, é uma cilada. Como não botar esses conteúdos prontos? Como driblar isso? Como não dar para as crianças maiores R$10 para tomar um lanche na escola, que provavelmente vai ser um lanche não tão legal, né? Não que é horrível, mas não tão legal. Como que vocês fazem isso? Antes desse desafio aí, desafio não, essa sugestão proposta pela Tânia, eu acho legal vocês colocarem aí o que vocês acham legal colocar na lancheira. Aliás, tem um quadro no nosso YouTube que é o que vai na lancheira, a gente vai até produzir mais. Porque veio dessa questão mesmo, né? Dessa dificuldade dos lanches, como a Carol falou. Eu queria só levantar aqui, porque senão passa muita mensagem aqui, a gente acaba perdendo. A Grazi Stefanelli, ela disse assim, ó, Jair, queria que fosse falado que o diabetes tem sim relação com obesidade, mas só o tipo 2. Isso. O tipo 1 não, porque o tipo 1 é autoimune. Meu filho é diabético tipo 1 e não é obeso, nunca foi. Vale explicar isso porque fazem muita confusão. Verdade. Obrigado, viu, Grazi, pela dica aí. É isso mesmo, geralmente o diabetes tipo 2, ele acontece na vida adulta normalmente, ele muitas vezes, né, uma das causas ou uma das tendências, né, que leva realmente a diabetes é a obesidade, né, não é só isso, mas essa é uma, que é, de fato, obrigada por ter feito essa colocação, porque é completamente diferente da diabetes tipo 1, que a gente falou aqui há alguns programas atrás, e que é realmente, muitas vezes até a criança de fato é muito magra, tem até uma perda de peso, enfim, é uma situação diferente. Obrigada. A Gabriela também coloca uma questão aqui, meu pai é pediatra, eu também já ouvi ele falar isso algumas vezes, Gabriela. Falei pro pediatra do Guilherme que eu estava preocupada com o peso dele, porque eu achava que ele estava muito magro. Ele me disse que eu tenho que me preocupar com a obesidade. Às vezes eu vejo, as minhas filhas são magrelas, meus sobrinhos também, e escuto também, já escutei meu pai falar algumas vezes, falou, tá com energia, tá brincando, tá se concentrando, tá estudando, então tá tudo certo. O negócio é se preocupar com o oposto, porque geralmente uma faixa etária a criança dá uma emagrelada. Você sofreu bullying ao contrário. Vocês estavam falando aí no começo da infância de vocês, eu era o contrário. Minha mãe ficava preocupadérrima que eu era magrelão de tudo, e ela falava, você teve... Aí dava... Não, isso não é uma propaganda, até não sei, até porque eu não sei nem se existe ainda, mas dava biotônico Fontoura, dava óleo de baleia de não sei o que, então, sabe? Mas hoje em dia já a proposta de se dar essas coisas é muito, muito, muito menor. Muito. Porque eles preferem deixar a natureza da criança. Porque há muito tempo atrás havia uma preocupação com a desnutrição. Hoje, a obesidade, inclusive existem pesquisas dizendo que a obesidade ela leva muito mais ao óbito do que a desnutrição, hoje, no Brasil e no mundo, né? Então, assim, você tem um alto índice realmente de obesidade, e é por isso
isso que os pediatras estão tão atentos mesmo a esta questão, alertando, porque quanto mais orientação, quanto mais informação as famílias têm, melhor é, porque também o oposto acontece, né? Como aqui, né, o relato estava dizendo pra gente que, né, a preocupação não está ganhando peso e tal, mas também o oposto acontece, de a criança chegar no pediatra com sobrepeso e o pediatra dizer isso, que a criança está com sobrepeso, e a mãe não reconhecer ou não perceber ou não aceitar, né? Por exemplo, quando eu trabalhei numa clínica que era voltada para obesidade infantil, e foi muito interessante, porque enquanto estava escrito lá obesidade infantil, a gente quase não tinha clientes. Não vinha pessoa, não tinha. E aí depois de um bom tempo fazendo estudo de marketing e tal, a gente mudou, ficou arte e diversão, era uma proposta de levar a qualidade de vida para as crianças. Bombou de criança, e de crianças com sobrepeso, que vinham para fazer as mesmas atividades. Mas então, quer dizer, a hora que você coloca ali obesidade, você está assumindo, né, na família que tem uma criança que é um problema, que né? é um problema. Você bota o nome do é cheinho, é gordinho, não, você bota obeso. Parece que assusta e é difícil você assumir. Sim. Né? A gente nota muita gente falando, não, tô com peso a mais, eu estou obeso. Porque essa palavra é pesada, mas ela é um ótimo indicativo de que você precisa de ajuda. Né? Exatamente. E aí eu quero até fazer um combinado aqui com vocês, que a gente vai fazer um pouco um recorte, né? A gente também pensou nisso antes, né? Porque obesidade infantil é muito vasto, tem muita coisa pra gente falar. Então, a gente vai se organizar aqui para trazer uma nutricionista, para trazer um pediatra, para falar de outros aspectos da obesidade, porque ela é composta de vários aspectos, e quanto mais a gente olhar para todos eles, melhores vão ser os resultados que a gente vai obter. E então hoje tem parte 2, parte 3. Isso, vai ter. Esse assunto tem várias partes, né? E aí, hoje, a nossa proposta é de olhar um pouco para a família, até para identificar assim, então, na família, em termos comportamentais, afetivos, o que a gente já pode começar a fazer de diferente, e que isso vale para quem está com sobrepeso, ou para qualquer comportamento alimentar, ou até de outra ordem, porque a gente vai falar de uma estrutura aí da programação neurolinguística que ajuda muito a gente a fazer algumas escolhas, né? Até nessa hora de o que eu ponho na lancheira, então a gente não vai falar do detalhe, certamente quando a nutricionista vier aqui, ela vai nos ajudar a pensar em opções, né? Mas que a gente vai pensar qual é, né, algo que eu digo muito, qual é o seu objetivo e como que isso se conecta desde a lancheira, desde as escolhas que você faz dentro de casa, na escola, na festinha, onde for. Então daqui a pouco a gente vai falar disso. Agora eu tô imaginando que nesse momento vai vir uma música, é isso já? Exatamente, já tem uma galera aqui pedindo, falando assim, e agora, para cantar? Não, eu vi, vocês estão vendo ali atrás, ó, que no quadro ali, a Carol já escreveu algumas coisas. Eu fui tentar mostrar um negócio aqui, eu saí e aí acabei perdendo aqui umas... Teve um pessoal que começou a colocar aqui que colocam na lancheira. Muita gente falando que coloca frutas, sucos naturais e tal. De algumas tendências na escola de modificar. Eu até comentei isso de estar mudando, de estar numa coisa. Porque esse ano, na reunião da Laura, a professora falou, não mandem todinho. Não mandem. Então, assim, isso parte de um professor, isso é genial. Exatamente. Porque você não está alimentando seu filho. Hoje, a gente tem muitos projetos em diversas escolas, tanto particulares como públicas. Ainda é um movimento mais na escola privada do que na escola pública, mas na escola pública a gente também já tem essa movimentação de ter lanche saudável, né? De fazer uma campanha na própria cantina mesmo, né? De fazer das mães se mobilizarem. Refrigerante, sonho, torta de limão, né? Porque então a criança chega 8 horas da manhã e tem uma torta de limão ali disponível para ela comer, né? Até eu. Então. E aí o quanto ela tem de possibilidade, de discernimento realmente para fazer uma escolha com base no que é mais saudável para ela, né? A criança, ela ainda é muito voltada para o prazer. Nós adultos somos a criança, então mais ainda,
né? Então esse cuidado ainda bem vem mudando, como você mesmo disse, né? É um processo. Quando a obesidade chegou no nível que chegou, todo mundo começou a se mobilizar. Então hoje vem novamente lentamente havendo uma mudança, mas é lento, ainda é um processo lento. É o meu prato que você vai cantar? Sim. Aí ó, eu só ia falar aqui que a Gabriela foi uma das poucas que assumiu que coloca bolachinhas e não sei o que. Eu também boto às vezes. Não, teve mais gente que assumiu. Quero me chibatar, mas eu tento botar várias outras coisas para não querer me matar. A Sueli Aparecida também disse, é difícil saber o que colocar na lancheira, geralmente é bolacha. Então, mas eu fico pensando, né, a gente sempre fala do radicalismo, que o radicalismo é pouco interessante. Então, interessante, né, a criança, ela é criança, ela vai comer, né, assim como nós, né? Você se privar realmente de um alimento para sempre, nunca, em tempo algum, é muito desconfortável. Né? 2 vezes na semana já é bom. Já tá ótimo, perfeito. Quem quer crescer esse mundo assim? Aliás, vocês falando isso aí, eu lembrei aqui que essa semana eu ouvi uma entrevista da Rita Lobo, né? Sabe, a chefe Rita Lobo, acho que foi na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, e ela dizia justamente também de uma preocupação, que a gente aqui obviamente está falando do outro lado, né? Mas vou mencionar só porque eu achei interessante a colocação dela, que ela disse assim, ultimamente a gente tem vivido também um processo de medicalização da comida, que é essa coisa assim de tipo, olha, você tira o que basicamente ela quis dizer é tirar o prazer da comida e ser um negócio como se fosse um remédio, né? Você vai comer tal coisa porque isso é bom para a sua saúde, mas você tira aquela coisa do prazer da comida. E eu, sinceramente, assim, eu concordo com o que ela falou. Eu acho que tem um meio do caminho, né? Porque também tem muita coisa que às vezes as crianças, até mesmo nas famílias, esse processo de medicalização tira realmente esse prazer de você sentar à mesa, comer coisas gostosas e tal. Depois, então, que eu cantar, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, porque eu achei uma colocação interessante dela, que eu não havia pensado muito sobre isso, e que ela diz, puxa, hoje em dia, a nossa sociedade também tem tratado a comida como se tudo fosse perigoso, enfim, aí gera o contrário, né? Aquela preocupação absurda com a comida e você acaba não tendo o prazer de comer, que eu acho que é importante também. Mas, como a gente está falando de obesidade, obviamente que a gente vai tratar o assunto desse prisma. Então eu vou cantar aqui, ó, a Tânia falou bem. Elton, depois eu vou oferecer uma para sua filhota, hein, que eu vi o vídeo que você mandou. Que maravilha, fala pra ela ficar aí ouvindo, que daqui a pouco eu canto aquela que ela pediu a semana passada. E a gente faz assim, ó. Ei, tá na mesa, a comida tá esperando. Ixi, tá esperando. Não vai começar. Ei, tá na mesa, a comida tá esperando. Quem chegar primeiro vai sentir o cheiro bom do rango. Eu vou já lavar as mãos para encher meu barrigão. Pra ter energia e sorte eu vou comer pra ficar forte. Então eu tô na mesa, o meu prato tá bonito. Tem arroz, feijão, carne, milho e batata palito. Agradeço a alegria de ter comida todo dia. Para não desperdiçar eu vou comer até raspar. Meu prato, eu papo, eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora quero a sobremesa. Meu prato, eu papo, eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora quero a sobremesa. Meu prato, eu papo, eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora quero a sobremesa. Meu prato, eu papo, eu fico forte, que beleza. Comi tudinho direitinho, agora quero a sobremesa. E só para explicar, eu fiz essa canção, né, a gente tá falando aqui de obesidade, mas eu fiz essa canção pensando na Isabela, na Zazá, que também, como eu era na infância, ela também muitas vezes enrola para comer e tal, então eu fiz essa canção justamente para isso. E você sabe que tem um detalhe interessante, Carol, que quando a gente recebeu o vídeo
dessa canção, né? Quem ainda não conhece é só acessar nosso YouTube, youtube.com/Grandes Pequeninos, tem o vídeo lá da canção. Quando a gente recebeu esse vídeo, quando eu falava assim, comi tudinho direitinho agora que era sobremesa, no vídeo o pessoal da Alopra botava assim uma animação de várias sobremesas, mas era tipo sorvete, bolo, doce e tal. Aí eu e Tânia, a gente ligou pros caras. Aí Fernando, aí Nicolas, pô, põe uma frutinha, né? Põe um negocinho mais saudável. Eles, é verdade, a gente vai colocar. Intercalaram, né? Aí intercalaram. E que legal isso, é intercalar mesmo, né? A criança, é legal manter o prazer, e o prazer vem por todos os sabores, pode vir por vários sabores, né? É bom a gente poder... E a comida saudável, quem diz que também não é prazerosa, né? Muito, exatamente. Pode ser tão bobo. Eu adoro. Ô Carol, mas acho muito legal a gente voltar para o que você comentou da questão da família. Isso, vamos falar da família. Né? Qual é essa questão legal. Aí que... Então, eu vou falar de dois aspectos que se complementam, né? Primeiro, eu escrevi aqui inclusão, controle e intimidade, né? O que é isso? Então, eu coloquei isso porque foi exatamente o que eu estudei no mestrado, que a gente, olhando para famílias obesas, famílias obesas não, deixa eu já fazer aqui deixa eu me dizer de outra forma, né? Famílias que têm membros com obesidade, né? Esse é o tema porque quando a gente fala família obesa, a gente está lá no nível da identidade, todo mundo obeso, né? E claro que não, aquilo é um estado que pode ser durante toda a vida, pode ser uma parte da vida, né? Mas quando eu fui estudar as famílias, eu usei um modelo americano, um modelo chamado FAIRO, que fala das interações e de como as interações interferem no nosso comportamento, pensando num ponto de vista familiar, sistêmico, né? O quanto as interações, a minha relação interfere na sua, que interfere na do outro, e isso daqui vai formando, reforçando alguns comportamentos, alguns hábitos. Então, o que o modelo propõe é que a gente possa olhar basicamente para 3 aspectos, que é um aspecto de inclusão. Então, o que é a inclusão em relação à obesidade? A gente poder pensar o seguinte: quando se tem uma pessoa com obesidade, e isso com criança é muito presente, há pais, eu já atendi muitos pais com filhos com obesidade, que acham que o problema é da criança, é dele, é ele que come, né? Então, o que é a inclusão, né? Primeiro, qual é o significado que essa família dá para a comida? Qual que é o significado que essa família inclui, né? Tanto em relação... Inclui a criança? O significado que ela inclui em relação à comida, em relação à obesidade, em relação à criança, em todos os aspectos, né? É a gente poder entender como que como que a inclusão mesmo, até o pertencimento, né? Porque às vezes aquela criança é tida como uma criança problema, né? Então isso é também comum, principalmente em famílias que todos estão eutróficos, né? Eutróficos é o termo que a gente usa para dizer quando não está com sobrepeso. Então todos estão eutróficos e tem só uma criança que tem obesidade, né? Que está obesa. Então como que é a inclusão dessa criança na família? E como também pode ser o contrário, a família toda tem sobrepeso, e aí justamente para eles se sentirem pertencendo ao mesmo lugar, todos incluídos, então todos mantêm o sobrepeso. Alguém aqui colocou um depoimento que desculpa, eu não vou me lembrar quem foi, que disse assim: eu e meu marido emagrecemos 15 quilos juntos. Muito legal. Isso é muito legal, porque quando a gente tem uma mudança, quer dizer, o que eu faço com isso daqui que tá na minha família, né? Como é que eu incluo isso aqui dentro? Como é que eu resolvo isso aqui dentro? Como resolver em família é tão mais... Como resolver em família, exatamente, muito mais, porque todo mundo se ajuda, todo mundo se incentiva, né? Então, olha como é que é a inclusão, como é que é o controle, né? Porque muitas vezes também é muito comum, quando tem uma criança com obesidade, o controle alimentar, aquelas famílias que se propõem, então a gente vai fazer uma dieta, e aí é a regra, e fica no pé da criança, e ela não pode, e ela é punida, se você comer isso vai ter tal coisa, se você comer, então não, que também
tratando crianças por muitos anos, crianças com obesidade, eu me deparava muito com isso. Pais que tinham relato assim, eu já fiz de tudo, eu já tirei o brinquedo, eu já tirei não sei o que, porque começa a entrar num nível que vai vendo, né, os pais percebem que está fazendo mal, mas não sabem como lidar com aquilo, e aí vem para punição, para o controle. E sai o tiro pela culatra, totalmente. Porque começa a gerar uma espremção, acho que em tudo, não tem como, em tudo. Né? E aí é uma coisa louca, completamente louca, porque assim, ó, você me controla tanto falando o que eu tenho que fazer, que a única chance que eu tenho de me controlar é comendo tudo que eu quero, né? Eu mantenho o controle na comida. Então é um paradoxo, é uma coisa, e é muito comum dentro dessa dinâmica familiar. Então a gente olha também para como é que acontece o controle dentro dessa família, como é que ela inclui a obesidade, a criança obesa, como é que acontece o controle e a intimidade, que é um outro aspecto, que assim, como são as relações afetivas mesmo dentro dessa família, né? Como que acontece e até como que a família consegue, se a família consegue, cuidar dessa linha que é tênue entre o comer e o afeto, né? Nossa, o comer e o afeto. Delicado. Então, como é que como é que as relações afetivas são vividas dentro da família para que ela consiga fazer de fato essa separação, dar o espaço para que a criança, né, possa se sentir amada, se sentir querida, mas por outras vias, né? Posso falar uma coisa que também às vezes parte da criança, que eu sentia muito quando era criança? Que a mãe geralmente faz coisas que não quero, não gosto, né? Às vezes tem uma das crianças, que era o meu caso, isso, depoimento mesmo, que eu ficava com dó da minha mãe. Porque ela fazia e ninguém não queria. Então muitas vezes eu comia não que ela falava, eu tô aqui fazendo e vocês não comem, ela não falava. Mas era uma forma de querer agradar. E é muito louco, porque às vezes a gente não sabe o que passa na cabeça da criança. O que para uns fala, nossa, aí eu vi a minha irmã que nunca queria comer, a outra também não. E é muito curioso, foi uma etapa só, mas que tinha a ver com a angústia de não querer ver minha mãe triste, de não querer ver o trabalho dela, que já trabalhava tanto, sim, desperdiçado, de querer agradar, como se isso fosse trazer algum... Então você está falando de uma coisa... Receber amor ou dar amor, né? Exatamente. Entra nesse lugar, vou receber, porque se eu comer, eu vou dar para ela. Exatamente, você está falando de uma coisa incrível, que é exatamente quando a gente olha ali, né? Como é que qual é o significado que cada um vai dando. Então, para a gente cuidar da obesidade infantil, quando a gente está cuidando da família, é poder olhar exatamente isso. Naquilo que eu estava falando da intimidade, qual é o significado que cada um dá, como que acontecem as relações, como que a criança se sente incluída, porque às vezes ela se sente incluída comendo, ninguém come. Então eu vou comer. Eu posso ser mais amada. É uma lógica tão louca na cabecinha da criança. As outras eu não fazia. Para mim era claro, dentro era isso. E isso pode vir também de todos os lados, né? Por exemplo, numa situação que é real. Todas as vezes que eu digo pra minha mãe, vou pra casa esse fim de semana, né? Que eles moram no interior, vou pra casa esse fim de semana. O que você quer comer? É a primeira pergunta que ela faz. O que você quer que eu faça pra você comer? É uma forma muito linda e clara de dar afeto também, né? Sim, muito. Sincera, né? Sincera. Você preparar um prato pra alguém. E é interessante que em algumas fases que daí eu comecei na vida adulta a comer bem menos, uma vez a minha mãe verbalizou, ela disse assim, olha, você não me ama mais, porque eu faço as comidas com todo carinho e você não ela come. Eu caí na risada, ainda bem que você já pode ir, né? Meu amor por você continua igual, né? Eu tô fazendo uma opção que é diferente, mas nada de minha muda. mãe. Agora, isso é uma coisa que acontece há muitas gerações. Muitas gerações. O que eu acho que muda no nosso tempo, eu queria saber até o que o pessoal em casa também acha. O que mudou? Por que as pessoas... Por que a obesidade começou a ser um problema tão maior nesse nosso tempo? O que será que aconteceu?
Então, eu acho que... assim, isso que vocês acabaram de falar, isso meu pai falava, que a mãe dele também fazia, minha avó fazia isso, a avó das minhas filhas fazia isso, e provavelmente eu e Tânia, quando nos tornarmos avós, vamos fazer isso também. A comida vai ser um negócio... Mas é que o índice de angústia, de ansiedade elevou-se muito. Você sabe que agora eu vinha vindo pra cá, eu estava ouvindo no rádio, saiu uma pesquisa, inclusive, que o nível de ansiedade dos brasileiros é um dos mais altos do mundo, né? E na América Latina é disparado maior, é 3 vezes mais que qualquer outro país da América Latina. É só você ir para Buenos Aires que você vê como paulistano. Eu falei, gente, eu sou muito ansiosa. Porque os caras, ele até conta tudo que ele tem que fazer no caixa, depois ele te atende. Você tá em Buenos Aires, você tá numa cidadela. Aí você começa a falar, nossa, acho que eu que tô pilhada demais. Porque tudo é muito outro ritmo. Outro ritmo, e olha só, a Luciane Alexandre, ela falou assim, em resposta ao que eu perguntei aqui, indústria iludiu com comidas fáceis, iludiu os pais, isso que eu penso. E assim, a minha avó, eu lembro a mãe do meu pai, minha querida vozinha, que Deus a tenha, ela, quando a gente ia lá pro sítio e ficava com ela, de lanches, ela fazia milho assado no fogão a lenha. Que delícia! Que delícia! Essa era a bolachinha que ela oferecia pra gente. Então tinha um trabalhinho ali, tinha que pegar o milho, tinha que descascar o milho, limpar o milho, deixar ele assar. Sim, você falou de uma coisa muito interessante, a mistura, né, entre vida afetiva e alimentação, ela não mudou, ela é de todos os tempos, né? A gente já visto o que acontece, por exemplo, isso é tão dos nossos primeiros momentos de vida, né? Por exemplo, qual é a primeira relação que a criança tem? É exatamente a de amamentação. Quando ela está sendo amamentada, a criança olha para a mãe olha para a criança, e essa é a primeira relação que a criança tem no mundo. Ainda mesmo que a mãe não amamente, mas que ela está dando a mamadeira, né? Mesmo que ela não deu peito, mas ela está aqui amamentando, ela está olhando para a criança para ela. Então, a primeira relação que ela estabelece vem associada não é só ela, todos nós, tá? Aqui todos nós do planeta. Então, comida é amor, porque e aí aquele momento passa a ser gostoso, porque por mais que, claro, né, num primeiro momento é muito comum as mulheres terem dor para amamentar, mas depois de um tempo, quando passa aquele momento inicial, né, para a maior parte das mulheres é muito prazeroso, né? E é muito prazeroso justamente porque é uma troca de afeto, uma troca de amor. Você vê a criança brincando com o peito, olhando, rindo, né, é encantador aquilo, e é encantador para a mãe e é encantador para a criança. E aí, se a gente vai ampliando isso, então você imagina, é o nosso primeiro registro, um dos nossos registros mais primitivos. Então a gente cresce sabendo que de fato alimento é amor, estamos juntinhos, e sempre foi assim, e talvez sempre será assim. Aí o que a gente tem somado a isso? Né, respondendo a sua pergunta, que a Luciane já respondeu, mas é que a gente mudou completamente, os hábitos mudaram, né? Então hoje em dia o que a gente tem é uma alimentação industrializada. Antes era o milho da avó, hoje não é o milho da avó, hoje é uma alimentação industrializada. Antes as crianças brincavam de pega-pega na rua, de taco, de esconde-esconde, de pique-bandeira. Hoje em dia as crianças brincam de videogame. Né? Então essas duas mudanças, eu estou falando aqui só de duas, mas é muito mais do que isso, porque antes, por exemplo, como não tinha o índice de violência que a gente tem hoje, você podia fazer muito mais coisa, né, a pé. Hoje não, hoje você anda a pé dentro de shopping, né, principalmente nos grandes centros, talvez no interior não, mas nos grandes centros é assim. Então o estilo de vida mudou muito, e como o estilo de vida mudou muito, o mesmo afeto ligado ao amor hoje gera uma proporção completamente diferente do que antes, né? Então é a mesma situação, mas como a condição mudou, então daí o que fazer então? Você não pode mais associar amor à comida? Não pode, né? Porque isso não vai deixar de acontecer. A questão é como fazer isso de um jeito que você hoje perceba como está o mundo, como são os hábitos, para fazer uma matemática em que caiba
né? Você sim proporcionar alimentos e isso ser sim uma troca também de afeto, também de amor, mas que alimentos, com qual qualidade, quando, como, né? Como é que você vai fazer isso e até em que medida. E em alguns momentos, de fato, fazer uma separação das questões afetivas com o alimento, porque você pode manter relações de amor independente da alimentação, principalmente quanto maior você for, porque a criança, ela realmente chega, né, ela chega ao mundo tendo essa informação, mas quanto maior a gente mais fácil vai ficando a gente saber que elas podem ser dissociadas. Né? Que o prazer vem de outros lugares. Muitos também. Outros lugares, porque justamente isso é muito relações. bem lembrado, porque para a criança o maior prazer é aquele. Mas como quando a gente vai crescendo, a própria criança, o explorar o mundo passa a ser um prazer. Então, na vida adulta, por exemplo, quem trabalha fazendo o que gosta, o trabalho pode ser um prazer, uma atividade física, estar com amigos, enfim, tem muitos outros prazeres que podem acontecer, né? A gente não precisa só da alimentação, né? Agora, tá bom, mas então o que a gente pode fazer, já que estamos nesse mundo sistêmico, né? É isso que temos hoje, né? Eu não sei como estão as perguntas, porque eu quero entrar nisso que a gente vai falar aqui, mas eu não sei se Então, fazendo muitos comentários em relação ao que você está falando, que o bolo já é pronto, que as crianças não brincam, que antes dava para fazer nhoque juntos, que o afeto e a comida realmente estão associados, que hoje tudo é muito mais virtual e, né, menos prático, acho que das brincadeiras, das relações, né? Sim, movimentava-se muito mais o corpo, enfim, né, era um outro... Né, a gente tem isso hoje, né, as escolas ainda, né, a escola ainda não, as escolas proporcionam, né, em casa, né, tem, mas é interessante que com esse mundo da internet tem crianças que vão desaprendendo a brincar. Muito. Né? Com o outro. Com o outro, exatamente. Ela até consegue brincar com o outro, desde que seja um outro também com um tablet na mão do outro lado. Mas se você tira o tablet, o que ela faz? Né? Muitas vezes ela não sabe o que fazer. Então, cabe, de novo, né? A gente sempre fala aqui, os pais apresentam o mundo para as crianças. Óbvio, a criança não é um alienígena que só tem você de modelo. Quanto maior ela vai ficando, ela vai tendo modelos na escola, dos amiguinhos, na internet, e vai ficando cada vez mais desafiador você, de fato, colocar e influenciar aquela criança, porque ela não tem só a sua influência, ela tem outras. Mas o que cabe fazer? Né? O que dá para ser feito, né? Vamos pensar em possibilidades, então, do que é possível, né? Então, deixa eu colocar aqui, crianças, não sei se eu vou... Enquanto a Carol termina ali de escrever, a Larissa tá falando aqui, é interessante esse ponto da alimentação e a família como modelo, pois muitos pais comem mal em frente da criança nas refeições e exigem que a criança coma adequadamente, só alimentos saudáveis. Geralmente a criança come sozinha ou em frente à TV. Aí tem o isolamento familiar e questões emocionais e tal. Vem dessa coisa da família e a alimentação. A maior parte dos nutricionistas, eles orientam justamente, né, que a alimentação é importante que ela seja feita em família, à mesa, sem a televisão e inclusive sem o brincar, né, quando a criança é muito pequenininha, para ela entender que aquele é o momento de se alimentar, que é diferente do momento de brincar. Não que ali você não possa fazer brincadeira, né, tornar uma coisa lúdica e tal, mas não é que é tornar a comida o que ela vai brincar e jogar, né? Então, assim, ela até vai fazer isso até que ela aprenda como lidar com o garfo, com a faca, mas que aquele é importante que seja um momento de alimentação e se puder ser, né, em família, os nutricionistas colocam muito isso, né? Nunca em frente à televisão, com a criança completamente distraída, né? Tem algumas formas que facilitam mesmo que você vá dando para a criança um valor de como é que ela pode lidar com essa comida, o que ela pode fazer com a comida, de que forma exatamente que ela pode ingerir essa comida que vai ser alimento, diferente de só simplesmente de afeto, enfim.
Então, como é que a gente, né, tem um modelo, tem uma estratégia, ou uma forma de pensar dentro da programação neurolinguística que talvez possa ajudar quando a gente se pergunta, então, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso, né? E aqui a nossa proposta é sempre também trazer falar de um assunto, mas pensar em alternativas, pensar em soluções, né? E aí hoje eu estou olhando várias estratégias da programação neurolinguística, porque várias podem ajudar, né? E eu pensei que essa, de repente, pode ser uma estratégia interessante, porque é o seguinte, a gente funciona na nossa neurologia com vários níveis, né? Então, aqui são 6 níveis e eles são sistêmicos, né? O que são esses níveis? Então, espiritualidade, que nada tem a ver com religião, identidade, eu vou falar de cada um deles, crenças, capacidade, comportamento, ambiente. Então, vou começar de baixo para cima. O que é o ambiente, né? É onde eu tô, quando eu estou. Então, é em casa, é na escola, é na casa da avó, é na casa dos amiguinhos, é na festa infantil, né? Porque aqui eu vou olhar para os níveis neurológicos falando de alimentação infantil, falando, né, da criança, falando de obesidade, enfim. Aí eu tenho um outro nível no qual eu me funciono, que é o comportamento. E aqui, quando a gente estava ali dizendo há pouco, né, pensando nos pais e falando de comportamento, que é, por exemplo, como que os pais preparam o almoço, como que os pais preparam a lancheira, qual é o comportamento dos pais, como é o comportamento alimentar. A gente teve uma outra pessoa que falou assim, a gente come porcaria, como é que vai ser quando o nosso filho começar a comer também. Então, assim, comportamento, né, porque a criança também observa o nosso comportamento. Então, qual é o comportamento sempre, que você está tendo, qual modelo, né? Qual modelo, exatamente. Então, por exemplo, desde o lanche que você coloca ali dentro ao que você come, qual é o modelo, como é que você se comporta em relação à sua própria alimentação, porque certamente isso influencia, isso é sistêmico, isso vai também para o seu filho, né? Isso vai para todo mundo que está em casa. Capacidade, né? A capacidade é o como é que eu faço esse comportamento. Então, quando a gente estava dizendo, olha, fazer um ovo de codorna dá um trabalho, né? Requer muito mais habilidade do que eu abrir um pacote de bolacha, pegar 3 e colocar ali dentro. Cozinhar um milho, nossa, é muito mais trabalhoso, requer muito mais habilidade. Só que conforme a capacidade que eu quero, a habilidade que eu escolho ter, vai resultar num determinado comportamento. De fato, para ter uma alimentação saudável, muitas vezes ela é mais trabalhosa, né? Cozinhar um feijão leva muito mais tempo do que fazer um miojo, né? Então, quer dizer, requer muito mais habilidade. Aí a gente vai para um outro nível, que são as crenças. O que são as crenças, né? O que a gente acredita a respeito da alimentação? Então, por exemplo, alimentação é afeto e eu não posso nunca negar alimento porque eu vou estar negando afeto. Bom, se a sua crença for essa, isso certamente vai influenciar. Bom, eu não posso nunca deixar de ofertar alimento, mas ele está chorando, eu não tenho tempo, então o que eu tenho para oferecer agora é, sei lá, danoninho, sei lá o que, e é isso que eu vou fazer. É esse o comportamento, ou então estamos saindo, estou com pressa, né? Tem um ambiente que também é dinâmico. Então, ou se, por exemplo, eu acredito numa alimentação saudável. E eu acredito que uma alimentação saudável me dá longevidade, e dá longevidade para todo mundo, ou me faz mais feliz, ou me dá energia, né? Ou me faz, enfim, uma pessoa ter mais saudável na vida. E se eu tiver, então, a gente vai subindo nisso e vai vendo o quanto é importante cada etapa. Quanto mais para cima, mais porque exatamente agarrado no final, a gente fica para poder mudar. Para poder mudar, porque é exatamente aí que eu quero chegar. Então, as mudanças, é importante que elas sejam feitas nesses níveis aqui, A Tânia, né? tá subindo a escada de 2 em 2 degraus. Aí. Por quê? Porque você já foi pro fim. Tá ótimo, Não, é porque o crenças é tão sério. É muito sério. Porque você fala, cara, isso aí, quando você fala, come o pepino que vai ajudar no seu cabelinho, pra você ficar com essa pele linda que você tem. Você tem uma crença que aquele pepininho vai ajudar, né? Olha, eu só tô brincando porque a Tânia é formada em psicologia também, viu, pessoal? Por isso que ela já sabe onde vai chegar. Aí, mas eu, quando faço com a Carol esse passo a passo, é muito louco, porque faz assim na cabeça. Coisas, né? A PNL, ela é genial por isso, porque ela vai no aqui e agora,
você consegue arrumar sem falar, eu fui gorda, é difícil ficar sem comer, eu pipi, né? Exatamente. Isso te leva a algum lugar prático, exatamente. Né? E aí você vem justamente para qual nível? Que é a identidade, que é quem eu sou. Eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que pode dar afeto de muitas maneiras, e são muitas maneiras, não é só pela comida. Eu sou uma pessoa que, enfim, tenho energia porque, sei lá, porque eu tanto consumo alimentos que me fazem bem, como eu tenho interações incríveis na minha vida, faço o que eu... Quer dizer... Não depende de um chocolate. Não depende, exatamente. Eu sou quem, né? Porque aqui no nível da identidade, às vezes a gente coloca assim, eu sou obeso. Não, eu estou obeso, que é diferente, eu estou com sobrepeso, eu estou insatisfeito com o meu corpo, que é diferente. Mas sabe o que aí eu acho legal falar, até para as pessoas mais velhas, às vezes quando você fala diminuir, falar, mas eu tiro o meu pão francês, eu fico mal-humorada, né? Parece que eu não sei o que comer. Não sei, entra também na crença aí, mas aí a pessoa fala, nossa, mas só o pão francês, né? Parece que perde o dia, não sabe o que comer de café. Porque aí a gente entra muito no nível de crenças, exatamente. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não posso ficar sem comer o meu pãozinho, ou o meu doce, ou o meu bacon, ou não sei o que. Esse eu não posso é crença. Eu passo mal se eu não comer, né? Assim, então isso daqui é crença. E aí quando vem, né? Quando uma pessoa vem com esse tipo de crença, a gente vai fazer algumas intervenções, né? Claro, se a pessoa quiser, para fazer uma transformação de crença, porque se ela transformar a crença, certamente isso muda as habilidades que ela tem para encontrar alternativas. O comportamento alimentar dela vai ser completamente diferente em qualquer ambiente. Né? Então, exatamente quando a gente olha para a família, ou olha para uma criança obesa, ou olha para um adulto obeso, a gente vai pensar em que nível que tá, onde é que tá essa situação, porque muitas vezes a gente só fala assim, ó, vamos mudar o comportamento, agora tirou alimento, tirou tudo, aí você começa, primeiro dia vai, segundo dia, nossa, mas tá me dando um trabalho isso, né? Nossa, como é trabalhoso ter vida saudável, nossa, é tão mais gostoso comer o chocolate do que a fruta, quer dizer, então você vai olhando para outras crenças que sustentam aqueles comportamentos, né? Então, identidade, o que você pensa a respeito de você em relação à sua saúde, porque você pai, você mãe, certamente tem uma percepção sua a respeito disso, e essa sua percepção também interfere no seu filho, né? Que escolhas você está fazendo, o que você acredita em relação à saúde, à alimentação. Carol, mas aí, por exemplo, você tinha falado uma hora, eu sou obeso mesmo. Tem muita gente que fala, eu sou gordo mesmo. E aí? A identidade está atrelada a esse eu sou gordo mesmo. Isso, eu sou gordo mesmo. Eu costumo dizer assim, todos temos escolhas. Né? A gente é livre para ter escolha. E essa pode ser uma opção, ok, que vai ter resultados, talvez pouco produtivos na longevidade, pouco produtivos na saúde. Agora, é uma escolha. Se a pessoa chega, eu sou gordo mesmo, não tô nem aí, eu vou viver assim, tá tudo ok, tá tudo ok. Uma hora, enfim, talvez o corpo vai exatamente. E você vai ter que refazer. Exatamente. Agora, quando alguém chega, que é diferente, diz assim, tô sofrendo porque eu sou gorda, não consigo sair disso, eu sou gorda. Aí você tem um sofrimento e tem talvez ali um desejo de deixar essa condição, né? Então aí o trabalho que a gente vai fazer, seja com família, seja com criança, seja com adulto, é de começar primeiro a desgrudar a condição de obesidade do eu sou. Né? Então esse é o primeiro caminho, né? E claro que aquilo que eu sou interfere na espiritualidade, que eu disse antes que nada tem a ver com a religião, mas que tem a ver com quem eu sou, quem mais é influenciado quando eu sou quem eu sou, quando eu tenho as crenças que eu tenho, quando eu faço do jeito que eu faço, com aqueles comportamentos em determinados ambientes. Então vamos pensar aqui, né? Eu sempre digo, quando eu atendo adultos e atendo pais, qual é o legado que você quer deixar para o mundo? E qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Então, qual é o legado que você quer deixar, por exemplo, em relação à alimentação? Então, certamente, o legado que você quer deixar, por exemplo, se você quer deixar uma vida de saúde, se você quer deixar uma vida de fortalecimento, de autoestima elevada, de autoconfiança, de saber que tem todos os recursos internos, que talvez, né, o recurso externo da comida, ele pode ser desnecessário, né? Desnecessário no sentido de quando ele é over, né? Porque nunca a comida vai ser desnecessária.
Então, quem mais, né? E às vezes isso me facilita para eu começar a fazer mudanças em todos os níveis. Então, quando vem uma família que tem uma criança obesa, e nem muitas vezes, e algumas vezes, né, dizendo é dele o problema, eu olho e falo, vamos olhar se é dele o problema, vamos olhar sistemicamente, olhar em todos os níveis. Qual é a tua responsabilidade, inclusive, em relação a essa criança? O que você quer transmitir de educação? Então, e aí como que isso interfere na sua identidade, inclusive nas escolhas alimentares que você faz? De pai e mãe, isso, exatamente. Isso pode ser voltado para alimentação ou para qualquer outro aspecto, né? Aqui a gente está falando da obesidade e, de novo, isso interfere nas crenças que você tem em relação à alimentação, à obesidade. E certamente, se você quer deixar o seu filho com mais possibilidade de escolhas alimentares, talvez preservando a autoestima, tendo mais autonomia, sendo mais saudável, e você por isso faz escolhas na sua vida que tem a ver com isso que você quer deixar, certamente isso vai interferir nas suas crenças em relação à alimentação, que interfere inclusive na sua disponibilidade em propor para que todos façam uma atividade física juntos, para que todos mudem a alimentação juntos, né? Porque isso vai interferir seguramente no comportamento da casa toda, seja em casa ou até mesmo quando não estiverem em casa, porque isso fica intrínseco em todo mundo, registrado em todo mundo. Ô Carol, mas quando a gente aqui quiser fazer, começa de cima para baixo, de baixo, tem alguma forma mais para ir criando um corpo? Tem. Como é que a gente geralmente começa de baixo pra cima e aí a gente tem perguntas aqui, que eu tô achando que a gente tá no nosso tempo, é isso, né? Não, mas só isso pra gente poder começar a pensar. E aí depois das perguntas a gente pode fazer aí, na próxima. Mas vou colocar aqui, né? Porque a espiritualidade lá em cima às vezes é mais difícil. É mais difícil, né? A gente sempre começa por baixo, né? Onde e quando. Aqui, comportamento, a gente faz uma pergunta assim, que é o quê? O que que eu tô fazendo? Então, onde e quando? É na minha casa, é em relação ao lanche da escola, é no ambiente de, por exemplo, ir no parque que a gente não está indo, é no lazer. O quê? O que que a gente está fazendo ou deixando de fazer, né? O como, né? A capacidade, a gente faz a pergunta do como. Como é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? Como é que eu estou administrando o meu tempo? Como é que eu estou priorizando fazer a alimentação do meu filho? Então, o como, né? Aqui é o porquê. Por que que eu vou fazer o que eu vou fazer? Né? Por que que eu vou fazer o milho ao invés de colocar a bolacha? Porque eu tenho crenças a respeito disso. Então é por quê, né? Aqui é o quem. A pergunta que a gente faz aqui é o quem. Quem sou eu quando eu tenho essas crenças, quando eu me comporto, quando eu tenho essas capacidades e habilidades, né? Quando eu atuo com essas capacidades e habilidades, quando eu tenho esses comportamentos no ambiente X, Y, Z. E aqui é o quem mais. Quem mais é influenciado pelas escolhas que eu faço, por quem eu sou, né? E aí a gente olha isso daqui, por exemplo, se a gente pensar nos pais em relação à alimentação dos filhos. Quem mais é influenciado na minha casa quando eu faço as escolhas que eu faço, desde quando eu estou dentro do supermercado, ou quando a gente opta por ir num restaurante, ou quando eu estou fazendo a lancheira do meu filho, que é ambiente, né? Então veja que quando a gente tem a clareza, então por isso que o nível espiritual é o último, porque quando a gente tem a clareza daqui, isso daqui interfere em tudo que vem embaixo, né? E tudo flui, fica alinhado. E fortalece para que a mudança aconteça. Do que você só querer mudar, eu quero mudar isso. Isso. E aí parece que não vai, dura 5 dias aquela mudança. Exatamente. Isso aí dá aquele corpo para transformação. Você falou, por que eu trouxe níveis neurológicos que realmente assim, a gente, né, não explorou tudo, então não sei o quanto isso daqui ficou claro ou não, mas que a gente espera, porque é exatamente isso que a Tânia disse, né? Quando a gente pensa, então como é que eu mudo? Como é que eu começo? Então fazer esse exercício, talvez num outro dia a gente possa responder essas perguntas juntos, com mais exemplos, a né? Bia tá aqui pedindo, falando assim, manda essa escadinha para mim, a gente pode fazer no próximo. Sim. Né, juntos, porque e é muito de fazer legal. As perguntas e de fazer, aí até com outros temas que não, porque isso não é válido só para obesidade, mas enfim, para, né, vários aspectos, mas pensando na obesidade, que a gente fala muito de mudança de comportamento, tem que mudar o comportamento da família, tem que mudar não sei o que, tem que mudar, só que se a gente não muda, sobe essa escadinha, fica aqui em cima, principalmente se a gente não muda esses 3 níveis aqui, ó,
difícil, né? Aqui embaixo vai e para, vai e para. Por isso muitas pessoas até na vida adulta fazem dieta e desistem, porque não fez uma mudança de crença, de identidade, de espiritualidade. Fica mudando só aqui emagrece, de baixo, emagrece, engorda. Isso vale para a família como um todo, porque se você também ensina o seu filho a fazer mudança na parte de cima, certamente ele vai fazer escolhas muito diferentes de comportamento, de alimento, enfim. Sensacional. Legal. Eu vou fazer essa escadaria aí. Muito legal. Não, então vocês perceberam que isso aqui, esse tema ainda vai O Vinícius gerar... falou assim, rola uns 10 programas sobre o assunto, é verdade. É, mais ou menos isso. Não, vai gerar muita coisa ainda, porque é o que eu falo, não dá... A Carol, ela tem um discernimento tão legal, assim, dos assuntos que a gente aborda aqui, que muitas vezes a gente, uma hora fica muito pouquinho. E a galera tá pedindo mesmo para postar a foto da escadinha, pode ser também no seu Facebook para pode, a gente pode compartilhar. Mas aí eu vou fazer, lógico, eu não vou mandar nem essa foto, eu vou fazer bonitinho pra vocês. E aí a gente coloca e disponibiliza pra todo mundo. A gente avisa de que jeito que vai ficar disponível. Se no meu Face, se no, ou talvez nas duas plataformas, enfim, a gente avisa todo mundo, tá bom? É isso aí. Pô, então, pessoal, ó, o tempo voou. A gente já são aqui 9h06 da noite em São Paulo. Mas a gente volta então com esse tema em algum momento. A semana que vem a gente já sabe o tema? Tem uma convidada a semana que vem, que é dia 2, que você combinou com uma convidada. Você se recorda? Dia 2? Não, acho que a minha é no dia 9. Então ok. A gente pode seguir esse tema ou aceitamos sugestões. Isso. Exatamente. Não, mas pode ser esse tema, né? Pode ser a porque parte 2. Esse tema tem bastante coisa, sim. Então vamos fazer a parte 2 de obesidade infantil. De repente abordando aí outros prismas que a gente não abordou hoje. Eu quero mais uma vez... Opa, peraí, estou falando aqui, não coloquei a câmera em mim. Eu quero mais uma vez agradecer a todos que participaram. Hoje eu vi gente nova aqui participando. Bastante gente nova. Muita gente nova, muito prazer, muito obrigado por acompanharem. E também é uma alegria ver todas as outras pessoas que sempre participam aqui também, falando muitas coisas. Muito obrigado. Eu quero... Antes de encerrar, dar alguns recados. Bom, esse final de semana começa o Carnaval e eu e Tânia estaremos também no Teatro Morumbi Shopping, nessa temporada que a gente está fazendo. Sábado e domingo agora de Carnaval, né? Depois de amanhã e domingo, às 3 horas, né amor? 3 da tarde. Esse é o último fim de semana que continua às 15 horas. Depois, março, a gente vai para as 17 horas. Carol tem que ir de novo, porque 17 horas muda tudo, entendeu? Todo dia muda tudo no teatro. É muito lindo. Aliás, domingo a Carol foi, a Bia foi também, foi um pessoal que acompanha a gente no Canto. O Elton foi virtualmente. O Elton foi virtualmente. A Elaine Freitas também estava lá. A Elaine. A Bia foi. A cunhada da Bia. A Gabriela tinha ido, acho que no sábado, não foi? Semana no domingo passada. Anterior, isso. Domingo anterior. Então, muitos amigos aqui do Canta e Conta nos prestigiando também no teatro. Quem ainda não foi, é o seguinte, Teatro Morumbi Shopping aqui em São Paulo, 15 horas, sábado e domingo. A Larissa foi também, falou que vai de novo. A Larissa foi mesmo. Isso, que maravilha, Larissa. Obrigado. Então, 15 horas, Teatro Morumbi Shopping, sábado e domingo agora de Carnaval. Aí, em março, a gente segue com a temporada também, só que muda para o horário das 17 horas, sábados e domingos também, com exceção do dia 4, que é sábado que vem, porque sábado que vem eu vou fazer uma outra coisa aqui no Unibis Cultural, em São Paulo, que vai ser uma jam multilinguagem, com vários artistas da música, da fotografia, das artes plásticas, das artes dramáticas, da dança, da culinária, da videoarte, enfim, muitos artistas lá no Unibis Cultural, que é aqui na rua Oscar Freire 2500, quase esquina lá com a doutora Arnaldo, bem pertinho do metrô Sumaré, sábado que vem, 4 de março, às 18 horas, e também a entrada é franca, só precisa fazer uma inscrição no site do Unibis Cultural. Você entra lá no site do Unibis Cultural, vai ver lá, é um negócio chamado No Nome Cole Criativo, de coletivo criativo. No Nome Cole Criativo, aí você vai clicar,
vai abrir um site lá para você se inscrever e participar dessa onda com a gente. Mas como aqui a gente está falando mais de grandes pequeninos e dos pequenininhos, e hoje falamos de obesidade infantil, venha nos assistir no Teatro Morumbi Shopping. A temporada foi estendida também para março, então quem tiver por aqui, por São Paulo no Carnaval, pode incluir a peça dos grandes pequeninos nessa programação da folia, né? A gente não faz música de carnaval lá, mas a gente passa ótimas mensagens, não é, Tana? A gente pula e bagunça muito. Então, ó, gente, para encerrar, eu quero só abrir aqui um negócio tão bonitinho que o Elton mandou pra gente. Mamãezinha, que vocês vão ver como é Ele uma deixou? Fofura. Você permitiu, Elton? Deixa eu ver se... A gente não perguntou pro Elton se ele permite. É verdade, eu nem perguntei pra ele. Vamos ver se o ele Elton, responde conta aqui. pra gente, se você permite que a gente Que a gente Porque mostre. essa lua agora é pra essa música é pra Essa lua. música é pra ela, por isso que eu quero ver. Será que o Elton saiu já? Já foi? Eu acho que não. Então é melhor a gente A Bia perguntar falando, pra eu ele, deixo. né? A Bia Toca não é mãe da Lua. Toca a música, quem sabe até tocar a música ele já então eu vou respondeu tocar aqui pra aqui gente. em homenagem à filha do Elton. Eu esqueci o nome da mulher do Elton. Mas Lirane. a Liane. Lirane. Que é a Lua, a pequenininha Lua. Então, ela a semana passada pediu essa música aqui que eu fiz em parceria com o pessoal do Bob Zoom, que é outro projeto infantil também muito bacana, que muita gente conhece, e é uma música chamada O Mundo da Criança. Então fala assim, ó: o mundo pelos olhos da criança é mais bonito, bem mais legal, é diferente, mais contente e mais divertido. Sensacional, é multicolorido e animado, é cheio de amigos engraçados, é um mundo que todo mundo gostaria de ter. E esse mundo da criança é mesmo incrível. Só pra dizer, aqui tudo acontece, todo sonho é bem possível. Vem conhecer, tem muita brincadeira e gargalhada, a festa é verdadeira e liberada, nesse mundo que todo mundo gostaria de ser. Criança faz o mundo mais feliz, muito mais. Criança faz de conta que é bom demais. Criança canta e dança e faz a vida maior. Criança é a esperança de um mundo melhor. Criança faz o mundo mais feliz, muito mais. Criança faz de conta que é bom demais. Criança canta e dança e faz a vida maior. Criança é a esperança de um mundo melhor. Essa é a minha parte preferida. Grandes pequeninos, Bob Zoom. É isso aí. Então é isso. É linda a música. Eu acho que o Elton perdeu a parte que a gente perguntou. Ah, ele disse perdeu. que Deixa. Ah, Mas acabou só de pra deixar. finalizar com esses pulinhos da lua. Isso, então, olha, e também avisar, vocês podem acessar todo esse conteúdo incrível que a Carol tem disponibilizado também no YouTube dela, que é o iBetter, né, Carol? Isso mesmo, iBetter. É só entrar com o iBetter que vocês têm. Toda semana eu posto algum vídeo sobre desenvolvimento pessoal. E tem também o Insta e o Face, que é iBetter, que é I-B-E-T-T-E-R, iBetter, Coach e Psico. A gente depois deixa escrito embaixo, né, Jair? E aí fica fácil para todo mundo saber como é, porque Isso, é um jeito diferente de escrever, então a gente é longo, enfim. Então a gente coloca depois para todo mundo saber e fica fácil, tá bom? Segue lá que a Carol vai disponibilizar essa escadaria. Essa escadaria. E em breve, dia 8 de março, eu vou disponibilizar um e-book para mães
que tem conflitos entre voltar a trabalhar, né? Maternidade e carreira, né? Aqueles conflitos que toda mulher, toda mãe normalmente passa, né? Naquele período pós-licença, passa sempre, não só pós-licença, mas enfim, depois. E aí com várias estratégias de PNL para facilitar essa dissolução de conflito. Então, dia 8 de março, Dia da Mulher, vai ter o lançamento. Então, eu vou avisando aqui a semana que vem também. É isso aí. Bom, o programa já virou 1h15, já tem pelo menos 1h15 sempre. Mas então, fecha com a lua. Vamos fechar com a lua. Ó, essa lua queridíssima, o Elton mandou esse vídeo aqui pra gente, quer ver, ó? Vocês vão ver que legal, olha só. Ai, tia mamãezinha. Eu adoro essa dança dos pequenininhos. Que lindinha. Manda um beijo aí, vou mandar pra Carol. Muitos beijos, lua linda! Sensacional, né? Esse é o jeito que ela assiste o Canta e Conta. O Elton fala que eles ficam assistindo, pelo jeito ele joga ali o Facebook na TV e ela fica dançando ali, participando também. Um beijo para vocês. Um beijo para todos que participaram. Muita gente, muitas mensagens de carinho. Tenham uma noite linda. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo muito, muito grande. Eu quero colocar hoje um beijo especial para tia Alice, minha tia querida, que sempre está aqui presente. Mas hoje eu lembrei que a irmã da minha mãe, uma querida tia, um beijo grande para você. Muitos beijos, parabéns pela sobrinha, incrível. É isso aí. Bom, eu estava apanhando aqui meio das câmeras aqui, mas é o seguinte, boa noite, bom final de semana, um ótimo carnaval aí para todo mundo, com muita sensatez, com muita alegria, e a gente volta semana que vem, quinta-feira, dia 2, é isso? Quinta-feira, dia 2 de março, estaremos aqui às 8 horas da noite, com mais um Canta e Conta no facebook.com/gpequeninos. Gente, muito obrigado. Beijo, né, meninas? Beijo. Muito obrigada. Foi incrível ter vocês aqui. Muito bom. Beijo.